já doou, sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Ouça a Rádio na App no seu computador. Acesse jornalismonapp.com.br. Horário nobre. Olá, ouvintes. Tudo bem? Hoje eu estou com uma pessoa em especial que eu cansei de falar sozinho no horário nobre. Depois de muitos convites, né? Muitos convites. Quantas vezes eu já te convidei? Caraca, tô no horário nobre, hein? Quem diria? Olha só, você subiu de vida, Walter. Então, velho. Quem disse que não tem crescimento para universitário? Então, do horário nobre é só o começo. Talvez um dia você chegue no horário de bronze. Não, velho. Ou na Globo? Aí na Globo, se conseguir ficar no horário nobre, acho que já é um grande... vai ser uma mudança de vida já. Será? Alô? Provavelmente. Mas então, Walter, do que a gente vai falar aqui hoje? Sei, o que você manda? Bem, hoje nós temos assuntos bacanas pra falar. Afinal de contas, está rolando a E3. Junto com a Copa do Mundo? Que da hora, mano. Olha só, a Copa do Mundo ainda nem começou. Mas não começou. Nem começou, mas já deu treta hoje, você viu, né? Não viu não o que aconteceu. Uai, a seleção da Espanha lá já demitiram um treinador antes de começar. Ah, que bom. Você viu, Luciano não tá no microfone. Deixa o Luciano. Depois eu pergunto pra ele. O Luciano não deu tá maior treta hoje. O cara vai assinar com... O treinador da Espanha, não sei se você viu, mas ele tinha renovado o contrato com a seleção espanhola. Aí ele foi lá e assinou com o Real Madrid no lugar do Zidane. Ah, ele deu uma de Neymar, então? Não, eu acho que ele deu uma de Tite. Você sabe, né, que o Tite é o amor do Corinthians, né? Mas tudo bem. Deixa as... Enfim. Deixa, abafa. Melhor quieto, senão vai ter galinha reclamando da gente. Mas então a gente vai falar da E3 hoje e depois a gente vai falar um pouquinho sobre o papo da Coreia do Norte, né? Coreia do Norte? Pra alguns é Coreia do Norte. Do Norte? Por quê? Da morte. Por quê? Aquele lá que o Kim Jong-un foi lá e deu a mão pro Trump, depois de chamar ele de velho coroca. E depois de condenar ele à morte. É verdade, ele falou que se ele fosse na Coreia do Norte ele ia ser morto, né? Era guerra de palavras no Twitter. Porque nós estamos na época em que Twitter vale mais do que embaixada. Mas curioso, né? A Coreia do Norte não tem internet, como que esses caras conseguem trocar acusação? Não, eles têm internet, é só controlado pelo governo. É tipo a internet da UNAERP, sabe? Que coisa... que é controlada, que a gente não pode que a gente não pode usar Twitch nem Discord. Tá, que foi proibido. Opa, é que eu tô compartilhando aqui. Vídeo chamada. Não, eu tô compartilhando aqui no... Quantas pessoas estão nos assistindo, Walter? Somente, acho que eu só. Só você. Que bom. Oi, Walter, nosso ouvinte querido, tudo bem? Obrigado por nos assistir.
visualizando. Continua. Horário nobre. Horário nobre no ar. Atenção. Oh, Atenção, atenção. atenção. Mas então, vamos falar de E3 então, que é um evento de games, que todas as companhias fazem anúncios grandes e tá rolando e vai durar até essa quinta-feira. Ah, é? Aham. Eles fazem live streams no Twitter, na Twitch. Você costuma assistir live stream? Eu costumo assistir bastante, mas só que essa aí não tá valendo a pena não. Tá muito chato, tá muito... tá muito estranho. As grandes companhias estão querendo se fazer de indie. E eu... Como assim, indie? Indie, eles são companhias pequenas, sabe? Independentes. Ah, sim, bacana. Aham. E os independentes estão querendo se fazer de companhia, sabe? Putz. que bom. Daí tá esquisito, tá esquisito. As conferências também... Tá complicado. E o que você tem de novidades da E3? Bem, a gente vai começando falando cada conferência que já teve, uma a uma. E daí começou já ruim. Começou com a conferência da EA, da Electronic Arts. Que você provavelmente não sabe disso, Walter. Mas Não, cara, sinceramente eu não... Eu gosto de jogar. Não sei se vocês costumam jogar, Luciano, você costuma jogar, mas eu gosto de um único jogo chamado Need for Speed. Ó, que é da EA. Ah, eu tô jogando também SimCity no Que celular. é da EA também. Mas a EA passou por bastante controvérsia, inclusive com o Need for Speed, Ah, é? Por quê? porque ela tá puxando a barra de uma mecânica nos jogos que é as loot box. Você não sabe o que isso significa, né, Walter? Não, sinceramente. Você tá mais... Mas manda bala. As loot box são praticamente cassino. Certo. São elementos de cassino baseado pelo mesmo a mesma lógica pra fazer as pessoas quererem comprar mais, sabe? Sei. Antigamente eles usavam uma coisa que era mais que era um negócio que era chamado Booster Pack. Sabe o que significa? Não. É uma prática conhecida mais nos jogos de cartas, tipo Yu-Gi-Oh!, Pokémon. Sei. Que você compra o Booster Packzinho e daí é um pack que vai vir com um monte de carta e daí tem as raridades, sabe? Sei. Daí tem a rara, a super rara, a comum e tal. Mas agora eles puxaram pro negócio das loot box, em que eles são bem cassino mesmo, sabe? Sei. Bem roleta. E daí rolou uma grande polêmica num dos últimos jogos que eles tinham lançado, e no Need for Speed, que era... Eles tinham um negócio da loot box, mas o jogo era praticamente injogável se você não usasse ela, sabe? Sei. Porque todo o progresso do jogo era em volta da loot box. Pra você ter que comprar o negócio. Caraca, eles fizeram isso com o Nid. Fizeram isso com o Need. Você só conseguia os carro top indo pegar nas loot box, sabe? Sei. Você só conseguia as peças pra customizar o carro que se saísse da loot box. Você chegou a assistir a jogar o Need for Speed The Run? The Run? Não. Eu nunca fui de jogo de corrida, não. Foi aquele que ele faz aquela... Esse é o de PS2, né? Oi? É o de PS2. Não, pra PC mesmo. Ah, pra PC. Cara, todos os jogos do Need eu joguei primeiro em PC, Uhum. depois eu fui jogar em PS2. Ah, bacana. É uma linha interessante, sabe? Por exemplo, o primeiro Need for Speed eu não consegui jogar, mas o segundo, Uhum. que foi onde eu me apaixonei pela franquia, Sim. eu joguei... Eu consegui jogar todos. Mas você falou... Todos não. Peraí. Eu joguei o Carbon e depois o The Run. Você já jogou um jogo chamado Command Conquer? Não. É um jogo da EA também, que eles estão transformando em um jogo de telefone. Mas só que eles não estão fazendo o legal de pegar os jogos originais e botar pra rodar no telefone, que daria, sabe? Considerando esse gráfico antigo. Que nem De eles 20 anos fizeram atrás. no SimCity. Mais ou menos como fizeram no SimCity. Mas o que deu polêmica é que eles botaram essa porra dessa loot box também no Command Conquer. Putz. E ainda puxaram pra uma linha de esportes. Você sabe o que é esportes? Sim, é parte de diversão.
Não, eSports. Ah, tá, Electronic Sports. Aham, sim, que é uma onda que tá explodindo agora, que muitos jogos estão entrando agora, que é sobre... como posso explicar? Esportes eletrônicos, sabe? Sim. Muita gente se pergunta, se xadrez é esporte olímpico, por que um videogame não pode ser, sabe? Sim. E daí, nisso, eles estão... Porque a gente está tendo vários fenômenos no eSports. A gente teve o League of Legends, o Dota, Overwatch agora também. E eles estão puxando pesado pra isso, mas... Olha só, das pessoas que eu conversei sobre Command & Conquer, que jogam StarCraft, que é um jogo bem nessa mesma linha, falaram que não parece muito interessante, que não parece muito ágil o jogo. E, parece que da conferência D3, a única coisa mais interessante que teve foi o departamento indie deles, independente, Certo. que tá lançando o Unravel 2, que é que no fim nem conta tanto da Electronic Arts, porque eles só estão distribuindo o jogo, eles não tiveram nada a ver com a parte da produção. Certo. Uhum. Você falou desse negócio de esportes. Por exemplo, você viu que a equipe McLaren da Fórmula 1, né? Ela contratou 2 jogadores como pilotos para representar ela nas disputas de Fórmula 1, né? Exatamente. Eu não estava sabendo dessa notícia, mas é algo que o povo tá rodando agora, pela popularidade, sabe? A McLaren deve estar fazendo isso para atrair um público que não vê a Fórmula 1 por si só, mas que conhece esses jogadores, sabe? Você sabe que a Fórmula 1 ela tá numa grande crise de identidade nas redes sociais, né? Sim, verdade. Você lembra por exemplo, de que a Fórmula 1 vai demitir as garotas que ficavam lá? Sim, eu vi essa notícia. A Liberty, ela mandou demitir agora. Não pode mais, né? Não pode mais. E era justamente o que era legal, porque era uma das únicas ainda que faziam esse tipo de jogada, né? Com as... garotas. Grid Girls. Grid Girls. Tem um nome, são as Grid Girls. Você Não... chegou a ver, Luciano, ou não? Essa história? Walter, o Luciano tá sem microfone, deixa ele tá de castigo. Ele só fala no viralizando, é verdade. É a voz. Que nada, o Luciano só fala no horário nobre. Ele é exclusividade. Exclusividade aqui. Agora eu entendi por que tem horas que os caras ficam loucos aqui. Mas é complicada essa situação, porque eles falam, mas isso era sexismo. Porra. Mas eles também estão tirando o emprego das garotas, né? Então, mas vamos pensar o seguinte, Masneira. Você percebeu que, por exemplo, nesse mundo da moda aí de evento, eles não contratam, tipo, uma moça que tem... Por exemplo, eles não me contratariam? Eles contratariam sim, Walter. Você que não tá pesquisando direito. Tem uma indústria da moda bem pesada sobre mulheres gordas, mulheres grávidas, vestido para grávidas. Não, velho, mas para esse tipo de evento. Não, eles não me contratariam, por exemplo. Para esse tipo de evento que é uma corrida de Fórmula 1? Velho, eles só usam a corrida de moças Fórmula 1... bombadas e homens fortões. Entendeu? Ok. Mas passando para a conferência da Microsoft, você sabe Microsoft que faz Windows? Sim. Faz computador do Bill Gates. Você sabe qual que é a história da Microsoft, né? Do acordo que ela fez com a IBM, né? Ela copiou o modelo, né? Não, ela não copiou a IBM. Ela tem um processo de anos contra a Apple. A Apple, na verdade, tem um processo contra eles, que a Apple acusa dela ter copiado o Lisa. Todo o código e toda a parte gráfica do Lisa. Porque quem na época dele tinha esse negócio de... o Steve Jobs e o Bill Gates eram colegas, cursivo. Né? Sim, eles brigaram inclusive depois disso. E outra coisa, a Microsoft ela foi muito esperta na época, né? Porque ela fez um acordo com a IBM
que o modelo de computador pessoal, que é esse que a gente vê de desktop, Aham. a IBM ela não patenteou. Uhum. Então ela liberou para as outras, ela passou a Você vender tá os falando componentes. do Windows? Não. Do Windows ou do componente? Do PC. Do software. Isso. Desde que você vendia o software, sabe? Uhum. Então, assim, a IBM foi ela que montou esse modelo de PC que nem a gente está acostumado Aham. hoje. Sim. E também foi a Microsoft que fez esse modelo que que o Google depois copiou no Android, que é você faz o Windows, que é barato, que qualquer empresa só precisa pagar nem precisa pagar para botar para fazer rodar na máquina deles, e que daí o Windows dominou o mercado, sabe? Sim. Do mesmo jeito que o Android fez isso no mercado dos telefones. Sim. Que a Microsoft nem conseguiu jogar de volta com esse jogo. Porque a Microsoft tem o Windows Phone, que tem o próprio sistema operacional deles, e que não consegue competir. O que eles fizeram, a ideia do Windows 10, se eu não me engane, era justamente fazer essa integração total. Aham. Só que o que aconteceu? Eu até lembro que Foi um passo frouxo. foi muito frouxo. É. Sabe por quê? Eu lembro que em 2007 eu tinha ido inclusive no Senac, foi quando eles lançaram o Windows 7.1 Mobile. Na época, o rapaz que é um dos diretores do MCIT, Microsoft, só para você entender, MCIT é Microsoft Centro de Treinamento, Uhum. que é no caso aqui em Ribeirão no Senac. Ele falou que era o futuro e na verdade não vingou em nada, velho. Sim, sim. O povo era que nem o Laserdisc lá nos anos 90. Nossa, é verdade. Eles falavam que ia dominar tudo. Epa, eu tenho USB aqui. É a história do iPad, né? Eles criaram um iPad nesse formato que a gente vê de smartphone Aham. na década de 80. Ah, sim. E hoje foi dominar praticamente 30 anos depois, se você não Aham, quiser. verdade. Mas também tem o ponto que a tecnologia só se tornou viável pra nível de comércio, sabe? Agora. Sim. É do mesmo jeito que a realidade virtual. Você provavelmente não sabe dessa história, mas a Nintendo, que vamos falar dela logo logo, ela nos anos 90, 80, ela lançou um console chamado Virtual Boy, que era o quê? Ele era era praticamente um visor, Certo. que você enfiava a cara em cima e daí ele dava tipo um 3D, sabe? Sei. Ele dava uma ilusão de 3D. Eram sprites andando num eixo tridimensional, mais ou menos, pra te dar essa ilusão. Mas foi um completo fracasso. Então, só que o conceito daquela época era muito diferente. Vamos falar, Sim. conceito não, valores daquela época eram muito diferentes dos valores de hoje, né? Tem essa também. Valores de preço, você fala? Não, valores morais, éticos. Não, que valor moral vai ter numa realidade Não, virtual? velho. A aceitação não foi tão boa. Não, a questão não foi a aceitação. A aceitação é que o software era uma bosta. É que dava dor de cabeça nas pessoas. A tela... cara, isso era antes de qualquer tecnologia de telefone existir, sabe? Sei. A tela era única... só tinha duas cores, vermelho e preto. Ou seja, os sprites eram tudo em vermelho, com você enfiando a tela em cima. Era a mesma coisa de você pegar o monitor, você enfiar o monitor na sua cara e esperar e tentar jogar videogame nele, sabe? Sei. Achando que isso tá ajudando em alguma coisa. Mas agora, seguindo com a conferência da Microsoft, eles anunciaram Halo Infinite. Você conhece Halo, Val? Não conheço. Não Manda. conhece? Já ouviu falar? Não. Oh, meu Deus. Halo é o jogo que criou essa moda de marinheiros espaciais. Tipo Ascension. Ascension? Como assim? Você não assistiu no Netflix Ascension? Não assisti não. Não, deixa pra lá. Procura lá. Se eu não assistir, não existe. Ui. Que Halo Infinite tá passando por uma crise de identidade, porque o Halo, ele foi feito até o Halo Reach,
Ele foi feito pelo estúdio da Band. E depois a Band teve um conflito com a Microsoft e eles saíram. E daí, o estúdio 343, ele já fez dois jogos de Halo. O Halo 4 e o Halo 5. Certo. E os dois são massacrados. Putz. Os fãs odeiam, falam que já devia ter acabado. Porque a franquia tinha mesmo acabado no 3. Uhum. Só que eles deram aquela dancinha, sabe? Sei. Pra continuar fazendo mais dinheiro. Certo. E agora eles anunciaram o Halo Infinite. E o povo não tá muito animado, não. Halo. Eu lembro que eu vi isso no PlayStation 2, esse jogo. Não, é no Xbox. No Xbox. Na verdade, o Halo original, ele lançou no PC também. Ah, é. Aham. Eu acho que eu já vi esse jogo. Eu já devo ter jogado ele. Ele é bem famoso. Ele é o cachorrinho da Microsoft, do Xbox. Sei. O Xbox, que é o console da Microsoft. Quantas pessoas estão assistindo, Walter? Tem comentários? Não, tem a Ana Lívia, que é uma amiga minha. Olá, Ana Lívia. E- Continue assistindo Horário Nobre. Então, oi, Ana. Deixa eu ver se uma pessoa tá online. Ah. Se ela responder. Mas eu vou seguindo. Eles anunciaram também o Dying Light 2. Você sabe o que é Dying Light, Walter? Não. Bem, Dying Light é um jogo de primeira pessoa em que eles misturam parkour com zumbis. Como assim? Olha só, você está num mundo aberto e daí você tem que andar pela cidade e o seu personagem ele consegue escalar pelas paredes e tal, sabe? Sei. Fazendo parkour e daí tem um monte de zumbi pela cidade. E daí você tem que fugir do zumbi. Não é que nem aquele seriado lá que todo mundo fala. The Walking Dead? Isso daí. The Walking Dead não é como The Walking Dead porque The Walking Dead é ruim. E Dying Light é bacaninha. Tá? Ô, louco, velho. Como que você acha ruim? Quase todo mundo assiste. O povo assiste porque o povo tem síndrome de Estocolmo. Porque eles querem saber se o personagem favorito deles vai morrer ou vai continuar vivo. Síndrome do quê? Síndrome de Estocolmo. Estocolmo? Estocolmo. Você nunca ouviu falar? Eu já ouvi falar esse termo, mas você gosta de usar. Estocolmo. Estocolmo ou Estocolmo? Estocolmo. Qual que seria a definição de Estocolmo? Não, é uma cidade da... Aquela cidade lá que foi... Não é. É uma cidade lá na Europa. Porque a síndrome de Estocolmo... Eu sempre achei que era Estocolmo. Mas ela é baseada numa história de umas pessoas foram feitas reféns em um assalto a banco. E daí, quando elas foram elas ficaram tipo 70 horas com os sequestradores, sabe? Sei. E daí quando elas foram resgatadas pela polícia, quando chegou a hora do julgamento, que eles queriam usar eles de testemunha, sabe? Pra ferrar com os caras. As pessoas que foram feitas de reféns se recusaram a testemunhar contra os sequestradores delas. Sei. E daí foi dado esse é o nome, Síndrome de Estocolmo, porque que é quando você faz alguém de refém e a pessoa passa a ter afeição pelo sequestrador. Tem muita gente no Brasil que tá agindo assim ultimamente, né? A gente... não vamos entrar antes que censurem, mas... Tipo Lula? Eu não queria falar nomes, mas... Eu só tô falando uma comida. Hã? Aquele... Ô, louco, mano. Você tá... Olha, eu acho o seguinte. Não tem um bom. Se juntar tudo, não vai dar um. Ó. Não, é sério, velho. Você viu as opções desse ano? Você viu as opções? Ai. Cara, eu não quero vai ver. juntar Alckmin, que é rejeitado. Vai juntar Bolsamito. Mano. Bolsamito, que inclusive é uma marca de roupas muito prestigiada na Europa. Ah, é? É. Bolsomito, né? Bolsamito. Que mais? Eu nem sei em quem votar, pra te falar a verdade. Olha, votar no capeta tá mais agradável. Nossa. Pelo menos agora você foi longe. Pelo menos o capeta pode prometer o apocalipse. Não faça isso. Eu também não vou votar no Edir Macedo. Que é o capeta, basicamente.
Isso há controvérsias. Existem ouvintes que, se ouvirem isso, sairemos no harp. Ninguém ouve Rádio Narp. E se você se sentir ofendido com isso, pode sair. Eu não te quero aqui. Ui! Olha só. E daí, além de Dying Light, teve Gears of War. Você sabe o que é Gears of War, Walter? Girls, meninas de guerra? Gears of War. Engrenagens de guerra. Eu já ouvi muito esse título, velho, mas, sinceramente, eu mal jogo Need for Speed. Eu vou te apresentar Civilization, Walter. Ah, é Civilization? Você vai ficar viciado. Gears of War foi o jogo que apresentou o conceito de o sistema de cover, que é quando o sistema de cover em jogos de terceira pessoa, que é quando o seu personagem tá correndo numa parede, daí ele se esgueira numa parede e fica lá. E fica esperando os caras atirar nele pra ele poder atirar de volta. Sabe? Sei. E daí ele foi um jogo que se marketou muito no uso de ultraviolência, porque ele é o jogo famoso que tem aquela metralhadora com serra elétrica na ponta. Que tem a cena do personagem principal chegando, enfiando a serra elétrica no outro cara e cortando ele ao meio. Certo. Correto. E disso eles anunciaram um jogo de tático desses. Você sabe o que é um jogo de tático, Walter? Não. Hã? Um jogo tático? Não sei. Explique-me. É quando o jogo tá numa visão isométrica. Olha só, é isometria, gente. E daí o terreno e daí você tem que controlar um esquadrão pra executar vários inimigos ao mesmo tempo, e você tem total controle, e daí cada um tem umas habilidadezinhas, sabe? Sei. Entendi. Eles anunciaram também os Funkos de Gears of War, sabe? Aqueles brinquedinhos cabeçudo. Sim. Que inclusive, quando eu vi isso na conferência de E3, eu tive uma vontade de me matar por alguns minutos. E eles anunciaram Gears of War 5. Que, do mesmo jeito que Halo, as pessoas falam que devia ter acabado no 3. Porque devia ter acabado no 3 mesmo. Mas eles continuaram, porque eles querem fazer dinheiro. Mas uma coisa que me tirou essa vontade de me matar foi Shadows Die Twice. Você não sabe o que é As Sombras Morrem Duas Vezes, né? Manda. É um jogo feito pela From Software, no estilo Dark Souls. Você sabe o que é Dark Souls? Não conheço muito. Você já ouviu falar de Dark Souls? Não, Daniel, sinceramente não. É que você falou, eu não conheço muito, então eu achei que você conhecesse pelo menos um pouco. É um modo de dizer como está. Que bom, Walter. É um eufemismo. É um respeito mútuo. É respeito muito. Não sabia que você me respeitava, Walter. Olha só. Todo dia não vou falar nada. Todo dia você aprende uma coisa. Mandar um abraço pra Elaine Rodrigues, minha ex-coordenadora de sistemas. Falando nisso, eu tô com a blusa aqui de sistemas de informação. Olha só, hein? E ela tá me chamando aqui a atenção, dos nossos comentários desconexos a respeito de TI. Ela tava ouvindo aquela parte. Sim, ela está nos assistindo nesse momento. Olha então, mandar um abraço pra ela. O seu abraço vai chegar uns 30 segundos atrasado. É verdade, tem esse delay, né? Tem um delayzinho. Mas, voltando ao assunto do Gates, a história que rola é o seguinte. Eles eram dois grandes amigos. Uhum. Inclusive, o Bill Gates compra parte da Apple, certo? Uhum. Só que na justiça, quando saiu essa versão da Microsoft, o Windows X, eu não lembro. XP? Não é XP, velho. Teve uma versão do Windows que o Windows, basicamente, ele era em BASIC, quando ele foi construído. É uma linguagem de programação. O Windows, para você ter uma noção, para ele rodar tudo, ele precisava de mais de 20 disquetes. Olha só. Disquetes, lembra, gente? Isso existiu. Então, o que aconteceu? Quando veio a instalação do Windows, por exemplo, quando nasceu nesse formato de salvar... uma pergunta. Disquetes tem mais memória que floppy disk? Disquetes tem. Olha só, hein? Floppy disks
Eu tenho uma caixa de flop disk lá em casa. Se eu não me engano, era 300 MB. MB? Não, 300KB. Nossa, isso... E o disquete era 1.44 MB. Dá pra botar uma música num flop disk? Não. É. Então você vai continuar os seus comentários de TI? Não, então, o comentário era justamente esse. Ah. Aí depois eles viram... Aí um começa a querer competir com o outro, entendeu? Aham. Então, É. basicamente, foi essa parte histórica. Mas continua aqui também. Tá bem interessante suas perguntas e respostas. O que você tem de novidade da Sony? Da Sony? Você quer pular já pra Sony, então? Aí, fala aí. Porque a Nossa, Sony tem bastante coisa. manda aí. Olha só, legal. Eles anunciaram um novo jogo do Homem-Aranha, Certo. que os jogos do Homem-Aranha passam por uma história complicada, porque se você para pra lembrar, a Sony ela tinha o direito dos filmes do Homem-Aranha. Ainda tem, na verdade. Certo. E daí ela teve a franquia do Amazing Spider-Man há alguns anos atrás. Você lembra desses filmes, né? Já ouvi. Lembro. Nossa. Que A pessoa com sono dá. A pessoa quando fica com sono, ela não lembra direito das coisas. Né? É que nem bêbado, né, Walter? Eu não tô bêbado ainda. Você não. Ainda. Ah, não. Peraí. Ainda. Bêbado aqui. Enfim. Não é como se Nossa não... Senhoria tem marcas registradas, né? De como dar perda total na porta da faculdade. Sim, verdade. Então, Nu é uma boa opção, porque daí você não tá... Ninguém vai descobrir quem é você. Daí eles anunciaram um novo jogo do Homem-Aranha, que passa por uma história complicada, porque eles lançaram do mesmo jeito que os filmes do Espetacular Homem-Aranha. O primeiro foi mais ou menos, mas foi engolível, e o segundo foi péssimo. E os jogos do Homem-Aranha até agora estavam sendo feitos pela Activision. certo, Activision que faz os jogos da franquia Call of Duty. certo. Você conhece Call of Duty? Não. Walter. Não, ele me chama justamente... Olha que legal, Luciano. Ele sabe que eu mexo com mídias digitais, que eu mexo com TI, e ele, pra me sacanear, pra me ajudar, ele fala um programa só de jogos, onde a maioria dos jogos que ele tá citando, eu não jogo. E eu nem tenho noção. Se ele tivesse me falado aqui do Netflix, por exemplo... Vamos falar de Amiga. Amígara. É Amígara, né? Aham. Você conhece? Amígara. Aham. Se ele tivesse falado de Netflix, essa noite eu tive a capacidade de pegar os últimos títulos que eu assisti. Talvez... Fala a lista. Vamos lá. Você já ouviu falar de The Grass Next Class? Não, me fale sobre o que é. A Fraternidade? A Fraternidade, não. Xoxô, A Vida é uma Festa? Não. Crônica Não, Xoxô, A Vida é uma Festa? É. É o título errado, né? Não. É o da Pixar. XO, A Vida é uma Festa. É aquele das caveiras mexicana? Não. Qual é esse, então? Que Crônicas Sexuais de uma Família Francesa? Não, volta. Eu conheço esse A Vida é uma Festa. Fala do que é. Não. É um festival de música eletrônica lá em Amsterdã. Ah, entendi. E aí eles retratam a história de jovens, micro-histórias, na verdade, como que alguns jovens chegaram até essa festa no dia. Inclusive, um deles era um DJ que tava no YouTube bombando, sabe? Tá, é o Flume, né? Eu não lembro o nome do rapaz. Tá. Você já ouviu falar de Crônicas Sexuais de uma Família Francesa? Eu não vou responder essa pergunta, Walter. Mas eu não conheço. Amigos da Faculdade? Não. Como planejar uma orgia em uma cidade pequena? Walter, você gosta de ver umas putaria no Netflix, hein? O Lobo de Wall Street? Sim, eu já vi. Duff? Duff? Você, inclusive, é um Duff. Que bom. Road Trip. Duff, que inclusive é a marca de cerveja dos Simpsons, então obrigado. Road Trip. Road Trip. Cara, esse é um título genérico. Tem bastante filme com esse nome. 10 anos de pura amizade. Não. American Pie.
American Pie. Walter, você gosta de uma putaria mesmo, hein, Walter? Eu acho que você não precisa do Netflix, você precisa do Pornhub. Fome de Poder. Fome de Poder. Cara, eu conheci esse título, mas eu não associo. Sex Tape Perdido na Nuvem. Que Walter! Seu tarado. Dias Incríveis. Dias Incríveis, não. Dias Incríveis, eu sei que esse filme é putaria também. Claro que não, velho. Claro que não. É um casal. Eu já te... fala aí. É um casal na lua de mel dele, onde eles se pegam muito, né? Nada a ver. Aham, sei. Ó, você tem noção. American Pie. Eu conheço American Pie. Você assistiu todos? Não, Do primeiro de 99 até o último? Não, cara. Eu assisti um que passava no Megapix. Sei lá, que era que eles estavam na faculdade, alguma coisa assim. Mas eu sei do que se trata. O que se trata American Pie? É um bando de jovem falando sobre sexo, bebendo cerveja e fazendo merda. Não necessariamente. Não. A American Pie tem uma psicologia por trás que ele reflete de forma irônica A época. a juventude. A juventude americana. E o pai, na verdade, é a maçã que é a maçã de pera que o carinha vai lá e fura. Será que eles têm no noção? primeiro filme. Será que eles têm noção de que é isso mesmo que tá acontecendo? O quê? De que existe essa interpretação? Sim, já li. Inclusive, o último filme oficial da franquia foi o American Pie Reencontro. Ok, Walter, acho que a gente tem coisa melhor pra falar, né, Walter? mas legal, você perguntou da Sony, então. Você jogou Resident Evil 2? Não, velho, eu não joguei Resident Evil. Ok, Walter. É que vai acontecer um remake do Resident Evil 2 no estilo de Resident Evil 4. Porque o Resident Evil 2 era como? Ele era no PS1 e daí ele tinha um estilo de câmera fixo. Do mesmo jeito que vocês estão nos vendo agora, eles nessa câmera aqui de longe é como se jogava o Resident Evil 2. Ou seja, você tinha um personagemzinho aqui e daí ele tinha um controle de tanque e você ia movimentando ele pelas salas e sempre que você mudava de quarto, o ângulo da câmera mudava também. Certo. E daí, como ele era um jogo de terror, ele usava isso pra, tipo, te dar um susto, sabe? Certo. Tipo, você tá indo pra um lugar, tem um zumbi na sua frente, você não consegue ouvir o zumbi, e daí, pô, ele pula em cima de você, sabe? Certo. Daí, eles estão fazendo um remake agora, que tava sendo feito por fãs, inclusive, mas só que a Capcom mandou acabar com o projeto. Certo. No estilo do Resident Evil 4, que é o jogo que meio que jogos que estabeleceu o estilo de jogo em terceira pessoa que a gente tem hoje em dia. E daí a Sony também anunciou Death Stranding, a morte encalhada. Você sabe o que é a morte encalhada? O que seria uma morte encalhada? Você primeiro de tudo, você sabe quem é Kojima? Olha só, hein? Hoje você me chamou pra me sacanear, isso sim. Chamou pra sacanear. Eu percebi as suas más intenções. Má intenção. Eu nem cheguei aqui pra falar de Yakuza Zero e Tycoon Games. A gente provavelmente não vai ter tempo pra chegar nisso. O que você fez no Dia dos Namorados? No Dia dos Namorados? Eu tomei cerveja e dormi bastante. E comi chocolate. Porque eu sou... Não existe pessoa que... Não existe ninguém. Ué, mas você não veio na mais do que eu faculdade mesmo. ontem? Você não assistiu palestra? Eu assisti palestra, sim. Assisti. Mas a gente não pode falar das palestras. Senão eu vou ser processado por discriminação. Por que discriminação? Porque eu vou falar de mal da palestra das pessoas. Não, você não pode falar mal. Você pode falar de forma educada. Que foi uma bosta. Mentira, a do Photoshop foi muito boa. Mas eu não vou falar qual foi a ruim. Aula de edição de vídeo. Poxa. Ai. Cara, a gente ficou até na UNAERP ontem. Nós estávamos... Você ficou até na UNAERP até. Eu fiquei na UNAERP ontem. Até 10h20 aprendendo sobre mineração de dados. Sim, e cara, você tá sendo isso pra me fazer passar mal. Porque eu fiquei no momento que você estava nessa aula da hora aí... sobre mineração de dados, eu tava numa aula de bosta, onde a professora não sabia o que tava fazendo.
Mas quem foi que deu essa aula? Não sei. Foi um professor lá da USP de São Carlos. Eu tava falando da aula que eu tô reclamando. E o cara é um dos especialistas no país em mineração. Bacana, Walter. Mas então, falando da conferência falando de Death Stranding também, é um trailer que eu queria ter te passado, porque a gente está em pé de igualdade com relação a Death Stranding. A única diferença é que você não viu o trailer e eu vi. Ou seja, vai ver o trailer aí, enquanto eu vou falar de uma coisa rapidinho. Fala aí. Não, eu tô falando sério. Não, fala aí. Não, você veja o trailer. Continua. Veja o trailer. Continua. Veja o trailer. Não, faça o seu comentário maldoso. Do quê? Não, é porque a gente está em pé de igualdade em relação a Death Stranding. Diga, faça o seu comentário. Eu não tenho comentário. Não, depois eu vejo. Vê agora, vai ser da hora a reação. Não, depois eu vejo. Vê agora. Depois eu vejo. Eu vou tirar meu telefone aqui. Eu vou te forçar. Aqui no horário nobre é todo de última hora, gente. Quer saber de uma coisa? Eu vou fazer todo mundo ver esse trailer e vou falar de Death Stranding no Viralizando! Hoje, 5 horas. Eu duvido que você faça isso. Até às 6 da tarde. Você duvida? Então eu vou fazer mesmo. Professora do Walter, se você quer ver ele continuar sendo humilhado nas 5 horas, por mais 1 hora, 5 horas tem o Viralizando. Por que humilhado? Eu não vou dar detalhes sobre isso, Walter. Não, você quer... não, Daniel. Não. Sério mesmo que você falou isso agora? Eu falei isso, Walter. Você quis falar... Você quis... Você sabe qual que é o sentido de humilhar? Não sei, fale. Humilhar é quando você tira as Molha o condições... Não é humilho. Humilhar. Não. Humilhar é no sentido de quando humilha é humilde. Quando você coloca a pessoa em condições que ela não consegue se levantar. Olha só, então se eu quebrar... Você tira a dignidade da pessoa, você não tirou a minha dignidade. Você quis falar de jogos justamente porque eu não tô acompanhando, porque ultimamente eu tô acompanhando mídias digitais. Walter, você sabe o que é Doom, né? Você conhece Doom? Sei. Você sabia que foi anunciado uma continuação de Doom? É? Que bacana. Olha só, hein? Você vai poder matar demônios no inferno. E em Marte. Putz, Doom era muito da hora. Os primeiros jogos. Sim. Doom tem uma história interessante que ele foi feito pelo... Nossa, esqueci o nome. Você já jogou Half-Life? Sim, eu joguei Half-Life. Olha só, Walter. Eu joguei o primeiro. E depois, aquele lá dos... Teve o segundo, que teve o episódio... Ele teve episódio 1 e 2. Sabe? Sabe o que eu acho curioso no Half-Life? Que nunca saiu 3? Não. É que o primeiro, você vai jogando, você... Vai escalando, né, o conflito. Não, você vai e volta no edifício o tempo todo. Sim. Muito curioso essas fases. É uma coisa meio Metroidvania, sabe? Você começa a andar no edifício, aí você chega lá no... Aí você chega lá no topo, aí de repente você começa a descer pra passar a fase, aí você volta subindo. Daí você é sabe? capturado muito pelos louco. agentes. Isso. Daí você vai pro mundo alienígena, Não, o mundo alienígena é só no finalzinho, né? Acho que eu não cheguei a zerar ele. Então você não viu. Half-Life, que é um dos definidores. Eu tenho um amigo que... Ele tem opiniões engraçadas sobre Doom. Que quando eu vou falar com ele, ele fala... Não, é sobre Duke Nukem. Você conhece Duke Nukem? Já joguei. Você conhece isso? Ai, velho, Duke Nukem era muito da hora. Você conhece o quão embaraçoso foi no último lançamento da franquia, o Duke Nukem Forever? Por quê? Porque ele foi um jogo que demorou 15 anos pra ser lançado. Porque tinha um monte de mudanças entre produtoras e divulgadoras, sabe? E estúdios. E no fim demorou 15 anos pra lançar ele. E quando lançou ele foi uma bosta. Putz. E daí esse meu amigo, ele tem uma
história engraçada que ele fala. Como as pessoas falam que é trágico o lançamento de um jogo mal feito, demorou 15 anos pra ser lançado, que passou a se tornar obsoleto em 1991, quando saiu o Half-Life. Putz, que legal. Ele é um cara amigável. Mas, então... também saiu... opa... Walter, você conhece Assassin's Creed? Já ouvi falar, eu não joguei. É famoso. Ele foi anunciado a data de lançamento da última iteração da franquia, Assassin's Creed Odyssey, que se passará aonde, Walter? Em Esparta, na Grécia. Poxa, que da hora. Atenas, Esparta. Será lançado em 5 de outubro. E Você tá com sono, né? Não, só tô cansado mesmo. Inclusive está acabando nosso tempo, Walter. A gente nem vai conseguir falar de política. Vamos falar de política. Você fica... Corta esse papo de bosta, né, Walter? Então, a Elaine tem razão. Tava parecendo um papo de bar que um sabe e outro não sabe. Que bom. Não, mas você quis falar de política, tá? Legal. Você viu o encontro do Trump com o Kim Jong-un? Eu não vi porque eu tava aqui na faculdade, assistindo palestra na hora. Você viu as fotos? Sim, eu vi. Olha só. E o que você acha, Walter? Você acha que vai rolar? Inclusive, eu adoraria que o Faustão pegasse e falasse: é amizade ou namoro? Kim e Trump? Eu tinha comentado... Eu acho que eles têm tanta coisa em comum. Eu acho que deu um match no Tinder. Eu acho que, na verdade... Eu comentei isso com a Ana Lívia essa semana. Senão, que é tudo baboseira? Não, é assim, ó. O Kim Jong-un, eles acabaram com o país, certo? O que? Eles acabaram com a família 1, dinastia 1 lá, com esse monte de restrição que eles fizeram, eles acabaram com o país. O país tá falido, não tem mais pra onde correr. Não, tanto que eles têm arma nuclear. Não, mas espera aí. Eles têm arma nuclear porque eles conseguem empréstimo da Rússia. Não, da meu China. amigo. Não, meu amigo. A questão do programa nuclear norte-coreano é assim, eles desenvolveram armas nucleares por eles mesmos. Eles investiram muito nisso, tanto que existem várias pesquisas que mostram, tipo, que eles conseguiram... Muito do programa nuclear deles conseguiu comprando informação do mercado negro, sabe? Sei. Por exemplo, teve uma notícia de um funcionário ucraniano que eles conseguiram comprar as informações dele que ele vendeu como alguns projetos de mísseis balísticos, sabe? Sei. A Coreia do Norte está tendo problemas financeiros agora por causa dos embargos econômicos. Porque Sim, a China velho. tá parando de comprar o carvão norte-coreano. Só que pensa Mas isso comigo. não é culpa da família 1. Não é da família 1. Acontece que o país ele tá numa miséria. Essa história de aproximação dos Estados Unidos... Cara, o é que complicado você falar que a Coreia do Norte está uma miséria porque... Defina, sabe? A gente não tem dados sobre a população. Sim. O país é fechado. Você falar agora que a Coreia do Norte está uma miséria, cara, isso pode ser considerado apenas propaganda contra. Porque a gente não tem como saber como tá. A gente não tem estatísticas de quantas pessoas estão passando fome na Coreia do Norte. Peraí, deixa eu concluir o raciocínio. Não, sim. Então, qual que é a ideia? Eles montaram esse programa nuclear porque eles estavam precisando de respeito. Cara, esse programa nuclear já tem mais de 10 anos. Sim, velho, mas sabe? agora é que eles desenvolveram a tecnologia suficiente. Não, agora é que eles pra acabaram. lançar. Agora que Sim, eles acabaram. Mas concorda comigo. Um país, eles só conseguiram ser ouvidos a partir do momento que eles mostraram poder de fogo. Sim. Certo? Então, a partir do momento que eles mostram poder de fogo, os caras começam a temer, porque quem domina o arsenal nuclear hoje é os Estados Unidos. Na verdade, é a Rússia. Na verdade, é a China. Na verdade, não, a China... Não, tem um pouco... A China... Se eu não me engano, a China não tem declarado se ela tem armas nucleares ou não. Mas continua. E aí o que acontece? Eles precisam receber recursos, certo?
Então, e outra, no último lançamento que teve uma na ilha, no local lá, na montanha que eles usaram em setembro para lançar aquele míssil lá, sabe, que Sim, que cruzou o Japão, que teve Sim. a polêmica. aquele maior BO, aquela área lá deu instabilidade geológica, certo? Então eles não conseguem mais lançar míssil. Só que eles têm a tecnologia. Eles têm lugares pra lançar. Então eles estão negociando justamente para agora Cara, a Coreia, desativar e acabar com as sanções. É a simples. Coreia do Norte, ela quer acabar... Primeiro de tudo, a Coreia do... é bom se lembrar que quando a gente fala... a gente está discutindo agora a desnuclearização da Península Coreana. E é bom lembrar que quando a gente fala de desnuclearização da Península Coreana, a gente tem que contar as bombas nucleares que tem na Coreia do Sul. Sim. Porque os Estados Unidos trouxe. É que nem hoje falou na televisão que o grande ganhador dessa negociação foi o Kim Jong-un, não foi o Trump. Na verdade, tem uma grande questão que é, esses acordos, eles não representam nada até agora. Não tem nada prático. Não tem nada prático, não tem nada definido. Se você olha como foi retratado pela mídia, foi uma grande decepção, porque a única coisa que teve foi simbólico, tipo, presidente dos Estados Unidos aqui com o imperador da... Foi a mesma coisa das duas Coreias. A partir do Sim. momento que ele atravessou lá a pé e ele chamou o outro pra ir pro lado norte, Sim. aquilo lá foi muito simbólico. Sim, foi simbólico. Mas ali você pode pensar... Na verdade, eu aposto mais numa unificação das duas Coreias, onde a Coreia do Norte, a Coreia do Sul mantém as armas da Coreia do Norte pra se tornar uma potência nuclear, sabe? Sim. E a Coreia do Norte conseguindo apoio econômico pra manter a economia. Tá, mas economia você forte. lembra o que aconteceu com a Alemanha Reunificação da... depois da reunificação? Que o país pagou um preço de mais de 10 anos. Ao lado norte, inclusive, Sim, até hoje, tem uma defasagem cultural muito grande em relação ao sul. Sim, existe mesmo. Mas isso é uma questão... Isso é uma questão que não dá pra se negar tanto, sabe? Mas só que a diferença da Alemanha e da Coreia é... A Coreia tem por mais que eles tenham uma história de estarem separados muito grandes, os dois países têm um legado histórico muito grande. Sim. Existe uma identidade coreana que é milenar já, sabe? A Coreia já foi um dos grandes impérios da Ásia. E a grande coisa em comum entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte é o ódio pelos japoneses. Sim. Que os japoneses massacraram a Coreia. A Coreia foi colônia japonesa no melhor estilo América por 30 anos. É que nem a gente mais. falar dessa defasagem, a gente pegar o sul do país, aqui no Brasil mesmo. O norte e o sul. A diferença tecnológica que existe. E a diferença cultural também. Cultural também. Mas eu acho que isso não é tanto problema. Eu acho que a grande questão que iria dificultar essa reunificação é se a Coreia do Sul for linha dura em relação à família Kim Jong-un, sabe? Porque eu acredito que não. Porque os Kim, eles vão querer manter o poder deles. Eu acredito que eles estão negociando justamente para sair do poder. Você acha? Eu acho. Sabe por quê? O Kim Jong-un, ele tá muito de boa. Sabe? Ele tá assim, se você analisar, observar... Sim, ele tá à vontade. Como ele tá caminhando como um grande negociador, sabe? Sim. E assim, ele tá caminhando mais no sentido de preparar uma saída. Talvez. Mas a questão é que ainda é tudo muito discussão. Não dá pra chegar muito a qualquer Eu acho que a gente resultado, vai sabe? ter... Cenas do próximo capítulo. Que nem uma novela. Porque isso daí virou uma novela, se você analisar. Bastante. Lembra de quando o ministro da defesa, se não me engano, do Trump, ele chegou e falou, não, a gente tem que usar na Coreia do Norte o modelo líbio. Que deu o maior rolo, né? Daí, mano, modelo líbio. Cara, primeiro, a Líbia não tinha terminado, o programa nuclear líbio tava muito abaixo, e logo depois que eles entregaram as bombas nucleares deles,
os Estados Unidos organizou um golpe de poder em que eles mataram Gaddafi, sabe? Ou seja, o modelo líbio não é uma boa opção pra se falar. É a mesma história que os Estados Unidos inventaram. A sobre história o quê? do Saddam Hussein. Ah, sim. Aquilo lá foi inventado, você sabe disso. Sim. Não tinha armas. Foi falsificado aquilo lá. Tanto que os Estados Unidos até hoje tem uma rixa com a França e com outros países que foram contra a intervenção americana, sabe? Lá nos Estados Unidos, batata frita é French fries, batatas francesas. E que daí eles mudaram o nome pra Freedom Fries, batatas da liberdade. Entendi. Acho que deu a hora, né? Mas do mesmo jeito que as negociações com a Coreia são cenas pro próximo capítulo, o Horário Nobre fica para o próximo capítulo. Adeus. Acabou. Sobrevivi. Rádio Unaerp. O mosquito da dengue agora também transmite o vírus Zika, que gera